Dogmas no meio acadêmico. Agora que a gente já viu o que são dogmas e como lidar com eles, vamos dar alguns exemplos de alguns dogmas que existem no meio científico. Perceba que nos nossos vídeos sobre crenças das principais teorias físicas, nós já mostramos diversos dogmas que existem no meio acadêmico. Por quê? Porque muitas partes dos cientistas, muitas pessoas que existem no meio acadêmico, eles vão ter uma crença máxima naqueles modelos, que a gente já discutiu naqueles vídeos passados. Então, todos aqueles vídeos podem ser vistos como dogmas que existentes no meio acadêmico. Mas eu não vou então repetir todos eles aqui. Eu vou apenas dar outras características de outros dogmas que existem nesse meio acadêmico. Bom, para começar, perceba que a academia é bem materialista até hoje. E foi por muito tempo foi praticamente materialista apenas, e apenas hoje em dia que alguns cientistas estão começando a largar o materialismo de lado. Mas então, o materialismo ele ainda é visto de forma dogmática por várias pessoas científicas, ou seja, eles não dão nem a chance deles estarem errados. Eles realmente acham que eles estão certos e que o mundo inteiro sempre esteve errado. Todas as teorias filosóficas e todas as teorias religiosas são falaciosas nela mesma. Eles acham isso. Eles acham não, eles têm a certeza disso. Tá? E isso é um dogma tremendo, como você pode saber. Bom, e uma das coisas que a gente viu no vídeo passado é que ninguém pode criticar alguma coisa se você ainda não entendeu ela. E mais, você é obrigado a se apropriar da linguagem do outro para depois criticar o outro. Porque se você não se apropria da linguagem do outro, você não é capaz de entender o que o outro está falando. Você sempre vai inferir coisas que o outro não está falando. Bom, mas é exatamente isso que os cientistas fazem. Tá? Muitos, se não todos, claro, mas muitos cientistas fazem isso. Eles têm um materialismo tão enraizado, essa crença é tão máxima neles, que mesmo sem entender o que os filósofos falaram, mesmo sem entender o que os religiosos falam, eles acham que os filósofos religiosos estão apenas perdendo tempo. E mais, eles nem se apropriam da linguagem. Como que um cientista pode ser contra, falar qualquer coisa, criticar qualquer coisa no ramo da filosofia e da religião, sendo que eles nem entenderam o problema mente-corpo ainda? Como que alguém não entende o problema mente-corpo, que não entende o problema mente-corpo, pode criticar a filosofia ou a religião? O problema mente-corpo são as bases da religião e da filosofia. Tá? Se você não entende o problema mente-corpo a fundo, você não consegue criticar nada, nem da religião e nem da filosofia. Mas é exatamente isso que muitos cientistas fazem. Demais, nós temos cientistas aí famosos. Temos lá o Stephen Hawking falando em rede mundial que a filosofia está morta. Cara, como que um cara daquele poderia falar uma merda dessa? Né? Ou seja, claramente ele não entendia o problema mente-corpo. Claramente. Porque se ele entendesse o problema mente-corpo, ele ia ver que é impossível se livrar da filosofia. Né? Assim como a gente já viu em todos os vídeos aqui para trás. Então ele nunca poderia falar uma coisa dessa, ainda mais em rede mundial, como? Né? Então você vê, é dogma mesmo, é dogma. Então uma pessoa com QI muito elevado, igual o Stephen Hawking, e mesmo assim caindo em dogmas infantis. Tá? Mas tudo bem, é isso, né? Como eu disse, cada um vai cair no seu determinado nível de dogma. E é muito difícil a gente enxergar o nosso próprio dogma. Então a gente enxerga muito bem, às vezes, o dogma alheio. Mas o nosso dogma a gente quase nunca enxerga. E perceba que boa parte desses dogmas materialistas da ciência, eles se exacerbam por causa do ego. Tá? Então é simplesmente os físicos querem ficar como se fosse, né, eu sou o dono do conhecimento, então a gente aqui tem que levar o conhecimento à frente. Né? Eles se acham realmente o dono do conhecimento, eles se acham o dono da verdade. Então eles realmente fecham o olho, ignoram qualquer outra verdade que esteja revestida de um outro tipo de linguagem. Então é mais puro ignorar. Né? A gente já comentou em alguns vídeos aí passados, mas não tem como não falar disso aqui, né? A famosa frase, cale a boca e calcule. Como que um cientista pode falar um negócio desse? Só um cientista dogmático pode falar isso, né? Pode falar, como é que você fala para alguém calar a boca e calcular? Tipo, simplesmente você está tolhendo a discussão, você está tolhendo realmente o tentar entender. Tá? Então você tem alguns experimentos que ninguém sabe explicar e aí você vai calar a boca e calcular, você não vai discutir o que realmente aquilo pode indicar na realidade. São as crenças que a gente pode tirar daquilo ali, qual é o entendimento da realidade que a gente pode tirar daquilo.
Então, tipo, só um cara dogmático iria fechar o olho para isso. Tá? E perceba que existe uma diferença entre, você pode até falar cala a boca e calcule, para pessoas que você fala o seguinte, olha, o nosso foco agora é isso, tá? Então vamos deixar os outros focos com os filósofos, vamos deixar o outro foco com os religiosos ou com outras pessoas que queiram fazer ciência e essa parte filosófica da ciência, então beleza, vamos deixar isso para outras pessoas. Então agora aqui, vamos ficar só em calcular? Pronto, não tem problema nenhum fazer isso. Tá? Mas agora entrar em uma rede mundial e falar cale a boca e calcule para todo mundo, você tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem. Isso é não ser cientista. Isso é não ser cientista. Então, e percebam que são muitas pessoas fazendo isso. Muitas. Não é um ou dois, não. É uma comunidade inteira de físicos. Principalmente os físicos, né? Que se acham só porque sabe calcular. Não, você não sabe nenhuma. Você não é o dono da verdade. Tipo, é o ego dele lá querendo ser o dono da verdade, não querendo perder o status quo. Porque no status quo de hoje, né? Ou de muita... desses tempos para trás, né, desses 100 anos para trás, a física realmente dominou o mercado, né? O mercado científico, que é um mercado, sim. Então, para não perder esse status quo, é óbvio, eles estão lutando com unhas e dentes. E agora, né, como está tão escancarado que ninguém sabe nada, então eles ficam lá tentando calar a boca de todo mundo, né? Uma inquisição científica. Como é que um físico não percebe isso? Eu não sei. E o pior de tudo é que não é só a área das exatas que não conseguem ver os próprios dogmas. Até mesmo a área filosófica da academia está cheio de dogmas, cheio de dogmas. Até mesmo os filósofos acadêmicos não conseguem entender os textos dos verdadeiros filósofos e hoje em dia se caíram no materialismo também. Como que filósofos podem virar materialistas, gente? É porque ele não entendeu o problema mente-corpo. Uma pessoa que não entendeu o problema de corpo pode ser materialista só. E a materialista é falacioso nele mesmo. Como a gente já viu em todos os vídeos aqui para trás, a gente mostrou que o materialismo é inconsistente nele mesmo. Bom, mas enfim, eu vou mostrar duas coisas só de como é dogmático, como a nossa academia está muito dogmática. E agora na área filosófica. Bom, a área filosófica, ela, por exemplo, ela fala que Descartes era dualista. Poxa, velho, vocês não leram o livro de Descartes? Sério, vocês não leram? Em que momento do livro que vocês leram lá, Descartes era dualista? Me conta uma coisa dessa. Não, aliás, eu vou pegar o texto dele para ver aqui. Vocês me dão licença. Esse parágrafo é tirado do... não foi Discurso do Método, não. Foi do livro Meditações sobre a Filosofia Primeira. Tá? Então, o Descartes escreve assim: não sei somente que existo, na medida em que sou uma coisa que pensa, mas também se apresenta ao meu espírito uma certa ideia de natureza corporal, o que faz com que eu duvide se essa natureza que pensa, que está em mim, ou antes, pela qual sou o que sou, é diferente dessa natureza corporal. Ou então, se ambas são apenas uma mesma coisa. E suponho aqui que ainda não conheço nenhuma razão que me persuada mais de um do que outro. Daí se segue que sou inteiramente indiferente a negá-lo, ou a assegurá-lo, ou até mesmo a abster-me de dar algum juízo sobre isso. René Descartes. Ou seja, o próprio livro do cara, o cara fala que não é dualista, velho. Ele mesmo colocou aqui, ó, ele não vai entrar nesse mérito, ele vai falar assim, olha, tem uma coisa pensante, tem uma coisa corporal, tem o mundo da matéria e tem o mundo da consciência. Eu não sei se os dois são a mesma coisa ou se os dois não são a mesma coisa. Eu não sei, não sei. Ele falou isso, ele não entra nesse mérito, ele não entra, ele mesmo falou aqui, não vou entrar nesse mérito. Para mim é indiferente. Então ele não é dualista. Entendeu? Aliás, em todo o restante do livro dele, ele coloca como se fosse uma visão monista, certo? Então vou colocar outros parágrafos, por exemplo, que dá a entender que ele era meio monista. Ele falava o seguinte, olha, tem duas coisas que eu não sei o que é, mas com certeza deve ser a mesma coisa, né? Deve ser proveniente da mesma coisa. Ou seja, quando ele fala o seguinte, quando penso que a pedra é uma substância ou uma coisa apta a existir por si, e que sou também uma substância, ou seja, o pensamento dele é uma substância, embora me conceda como coisa pensante não extensa,
e a pedra como coisa extensa e não pensante, e por conseguinte, como máxima a diversidade entre os conceitos de uma e o conceito de outra, parece que elas são, todavia, concordantes no que se refere à substância. Ou seja, ele está falando que, apesar de eu ter a coisa pensante, que não tem nada a ver com a coisa extensa, que é o corpo, que é o mundo da matéria, ele acha que é a mesma coisa. Entendeu? Então ele é monista. Ele não tem nada a ver com dualismo. Como que a academia hoje pode falar que ele é dualista, gente? Vocês não entenderam o livro dele? Meu Deus do céu! Gente, tem várias outras coisas. Olha só, uma outra fase aqui. A unidade, a simplicidade ou indivisibilidade de todas as coisas que estão em Deus é uma das principais perfeições que entendo estar em Deus. Ou seja, é praticamente a mesma descrição que Spinoza dá e que a gente deu no vídeo 1. Vai lá no vídeo 1 que a gente já tirou essas conclusões. Tá? Então Spinoza era monista, não tem nada a ver com... Nossa, como que alguém pode falar que Descartes era dualista? Vai lá, me dê um único parágrafo de Descartes onde ele é dualista. Vai lá, esse é o dever de casa aí para os filósofos acadêmicos dogmáticos de hoje. Bom, e falando em Spinoza, a academia coloca Spinoza como determinista. Cara, você não leu o livro de Spinoza? Sério? Em nenhum momento Spinoza é determinista, muito pelo contrário, Spinoza lá ele chegou na incognoscibilidade da substância fundamental, igual a gente chegou lá no vídeo 1. Aliás, eu entendi aquela por causa de Spinoza, porque eu li o livro dele. Gente, ele coloca a substância fundamental como incognoscível, e ele é tanto pensamento como matéria ao mesmo tempo. Como é que você pode falar que a substância fundamental é determinista? Ele fala o seguinte, todo o nosso mundo é um mundo de causalidade, certo? Então tudo é de causa e efeito. Pronto, beleza, contanto que ele tirou lá até as principais leis físicas, né? Que eu até falei já em vídeos passados, ele tirou lá até conservação de existência, ele tirou, em função de lógica, né? Só que a verdadeira coisa que existe é incognoscível, você não pode dar o caráter de determinístico para ela. Você pode dar o caráter determinístico para o mundo superficial nosso aqui, mas não para definir a substância fundamental. E mais, no próprio livro dele, ele coloca, olha, mesmo o mundo causalístico é de causa e efeito, a explicação não está na causa e no efeito. Tá? A explicação está na verdadeira autocausa da substância fundamental. Ou seja, a explicação de como o mundo funciona não está na causa e efeito, não está nas teorias físicas. A explicação real, última de tudo, está na verdadeira autocausa, na verdadeira existência, no ato de existir da substância fundamental. E em que momento isso é ser determinista? Em nenhum. Só porque você vai explicar o mundo inteiro em função de causa e efeito, não quer dizer que você seja determinista. Tá? Porque você sabe que a substância última, que é a causa primeira é indefinível. Então todas as outras causas, secundárias, terciárias, quaternárias, quinquenárias e assim vai, são de causa e efeito, beleza? E aí são determinísticas. Tá? Mas a causa primeira não é determinística, não pode ser determinística. E Spinoza sabia muito bem disso. Então, e ele fala isso no livro dele. Tá? Então vocês não leram o livro dele? É isso. Por que a academia está falando isso? Sério? Tipo, não tem lógica nenhuma, gente. Como é dogmatismo puro, porque vocês caíram no materialismo e o materialismo cega as pessoas. Cega? Então, tipo, nossa, nunca que Spinoza era materialista, nunca. Não leram, vocês não leram o livro dele. Desculpem aí o tom de voz, né, que eu utilizei, mas é que meu ego aqui vai também aumentando, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar o ego cegar a gente. Né? E isso é uma das coisas que acontece com cientistas. Então percebam que eu também sou igual, eu também ajo com o meu ego e tal. Mas a gente tem que fazer um esforço aí para não deixar esse ego, né, cegar a gente e fazer a gente ficar dogmático num determinado ponto de vista. Como o mundo seria mais pacífico se as pessoas lá da academia não colocassem isso em função de dogma e colocassem só em função de crença? Não, às vezes não tem problema você ser materialista, não tem problema você acreditar que Spinoza era determinista ou que Descartes era dualista. Não tem problema, mas admite que isso é apenas uma crença sua. Tá? Não coloque isso a nível de dogma. E veja quais são realmente os motivos para você acreditar que são isso. Tá? Porque o que acontece é o seguinte, eu tenho certeza que a maioria nem leu o livro deles.
Eu tenho certeza que a maioria simplesmente está perpetuando algum aspecto que o status quo está perpetuando, só isso. Tá? Então isso é perpetuamente status quo, porque se eu chegar hoje num curso de filosofia e falar que Descartes não era dualista, todo mundo vai rir da minha cara e vai tirar chacota. Mas quantos deles leram um livro de Descartes? Quase nenhum. Quase nenhum. Entendeu? E se tiver algum que leu lá, ele leu só para fazer alguma pesquisazinha, porque ele era obrigado a fazer e não porque ele queria ler. E não para entender. Ele não leu ali para fazer, deixa eu ver realmente o que esse cara está falando. Tá? Então percebam isso. Então a ciência, a academia hoje é simplesmente então, é um status quo que simplesmente a pessoa que está lá, ela não queria estar lá, ela faz aquilo lá porque ela tem que fazer, porque ela precisa aumentar o currículo dela. Então, a principal motivador para alguém fazer alguma pesquisa é para colocar no currículo e não por causa da pesquisa em si. Então você vai perpetuando. Qual que é a melhor forma de você publicar um artigo? Escrever o que todo mundo já acha que é. Porque se você escrever por exemplo, se você escrever alguma coisa falando que Descartes não é dualista, as pessoas vão rir da sua cara e não vão querer publicar aquilo. Porque vai contra o status quo. Né? Então se vai contra o status quo, a gente não pode falar. Então vamos fazer só pesquisa que vai a favor do status quo, para perpetuar os erros. Então, tipo, percebam isso. E não vem... Cara, todo mundo é assim, eu também sou assim. Eu também sou assim, não vou mentir. Eu também já fiz doutorado, eu tenho doutorado. Eu já fiz. Você acha que eu fiz porque eu queria fazer? Não, eu fiz por causa, sei lá, porque a vida é bom, né, ter o diploma, né? Pronto, então não foi porque eu fui, nossa, deixa eu fazer isso aqui porque eu tô aprendendo e quero ajudar o mundo. Não foi por causa disso. Tá? Então, muito raro. Por exemplo, os livros de Descartes eu li porque eu quis ler. Aí é diferente, por isso que eu entendi. Se eu tivesse feito filosofia, provavelmente eu estaria perpetuando a falácia de que Descartes era dualista. Mas como eu li por hobby, como eu li porque eu queria ler, então eu entendi o que ele disse porque eu queria entender. E aí então, eu não posso concordar agora com ninguém com a academia que fala que ele é dualista. Não, e realmente, cara, eu entendi o que ele falou. E qualquer um que lê para entender, você vai ver que ele não é dualista. E é claro, ele fala isso com as próprias palavras dele, tá lá, as palavras dele falando que ele não é dualista. Então perceba que no fundo, esses problemas, esses paradoxos são sempre relacionados com o problema mente-corpo. Tá? E você nunca vai conseguir lidar com eles justamente porque você não consegue lidar com o problema mente-corpo. Então a informação, ela não está no universo, porque não existe informação no universo. Assim como não existe o vermelho no mundo físico, assim como não existe, né, o amor no mundo físico. Não existe a ciência no mundo físico. Não existe. Tá? Então, a informação não existe no mundo físico também. A informação só existe dentro da nossa cabeça, dentro dos seus... a informação é um conceito que existe na sua consciência. E esse é o problema. Então, qualquer aspecto seu da consciência, ela só pode estar relacionado com o universo como um todo. E esse é o grande problema mente-corpo. Você nunca vai sair dele. Tá? Então, veja como o problema de corpo está em todas as áreas. Em todas as áreas. Certo? Então, parem e pensem sobre isso para você ver. Então, na profundidade do conhecimento, a gente nunca vai poder dizer nada, é sempre incognoscível. Só que na superficialidade a gente consegue sempre separar as coisas em formas duais. Por exemplo, é genético e ambiental, né? Nurture versus nature, como a gente já viu, tudo é dual. Tá? Tudo na superfície é dual, mas na profundeza não pode ser dual, na profundeza tem que ser una, porque a nossa consciência é una. Tá? Então veja, até a informação que a gente já viu que é a base lá da nossa consciência, ela também não pode se encontrar no mundo físico. Não, porque ela se encontra só na consciência. Ou seja, ela só pode ser vista como um todo. Então perceba isso. Então, até lá.